E se uma história bem simples sobre um passarinho preso numa cozinha pudesse, na verdade, nos ensinar sobre a própria natureza da realidade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa crônica que faz exatamente isso. Ela transforma um pequeno incidente doméstico numa reflexão poderosa sobre os limites da nossa percepção, e que ainda tem tudo a ver com uma das alegorias mais famosas da filosofia. E é super importante dizer que toda a nossa exploração de hoje se baseia na crônica brilhante do escritor e jurista Aldir Guedes Soriano. Vamos nos ater às ideias que ele apresenta para entender essa analogia fascinante entre um pássaro e a nossa própria condição. E tudo começa assim, com essa imagem vívida, repentina. Numa manhã tranquila de domingo, a paz é quebrada por um visitante inesperado. Essa frase já nos joga direto no centro da cena e nos apresenta o nosso pequeno protagonista, que logo estaria bem desesperado. Então, vamos para a primeira parte da história, o colibri aprisionado. O que começa com a visão de uma criatura linda, de repente se transforma numa situação de puro perigo e confusão. O Lúcio, que é o nosso observador humano, está lá na biblioteca dele quando ouve um barulho estranho. Ele vai investigar e dá de cara com essa cena. Um beija-flor, que é o símbolo da agilidade, da liberdade, completamente preso entre as quatro paredes da cozinha. O comportamento do pássaro aqui é muito revelador. A presença do Lúcio o aterroriza, e no desespero ele só voa para cima, batendo a cabeça na laje sem parar. A ironia trágica da coisa toda é que a rota de fuga, a janela aberta, está bem ali, mas ele simplesmente não consegue enxergar. 120 batidas de asas por segundo. Esse número ajuda a gente a ter uma ideia da agonia do pássaro. É uma demonstração de energia e pânico extremos, sabe? Gastando toda a sua força numa luta contra uma barreira que ele nem entende. A situação é bem angustiante. O Lúcio até se afasta, achando que, se ele saísse, o pássaro ia se acalmar. Mas nada. O colibri continua aquela luta inútil contra o teto. A pergunta então se torna inevitável. Como é que se liberta ele? E é aqui que a história tem uma virada. Quando a força bruta e o pânico não resolvem nada, uma solução sutil e inteligente aparece de onde menos se espera. A solução vem do filho pequeno do Lúcio. Um plano simplesmente genial na sua simplicidade. Ele usa a tampa brilhante de uma lata de biscoitos para refletir a luz do sol, criando um tipo de caminho de luz para guiar o pássaro, que estava todo desorientado. Ele não tenta forçar o bicho a sair, ele oferece um guia. E não é que funciona. O pequeno aventureiro segue aquele reflexo, o fio de luz, e finalmente encontra a passagem para o mundo lá fora. A tensão acaba e o pássaro fica livre, sumindo entre as plantas do jardim. Mas a história não termina com um pássaro livre. Na verdade, é aqui que a análise de verdade começa. O Lúcio, de volta na sua biblioteca, não consegue parar de pensar no que ele acabou de ver. E aí vem a epifania do Lúcio. Ele percebe que todo aquele drama do beija-flor na cozinha é uma metáfora perfeita, uma versão, digamos, animal da famosa alegoria de Platão sobre a percepção e a realidade. E essa comparação é a chave de tudo. O teto duro, que para o pássaro era a única realidade, representa as sombras na parede da caverna de Platão. Os próprios instintos dele são como as correntes que prendem os prisioneiros. E a janela aberta com a luz do sol, bom, esse é o mundo da verdade, que estava logo ali, mas fora do alcance imediato dele. Com isso, a crônica nos leva a uma conclusão que é meio inevitável. Se um pássaro tem um teto que limita a visão dele, nós, seres humanos, também temos os nossos. E que filtros são esses? É que, assim como o beija-flor, a gente não vê a realidade como ela é na sua totalidade. Nossa percepção passa por uma série de filtros muito poderosos. Os nossos próprios sentidos, as nossas crenças, os preconceitos que carregamos e as grandes visões de mundo que moldam a nossa cultura. Essa é a ideia central. A realidade que a gente experimenta é uma construção, um recorte. É a única versão que a gente consegue acessar, mas ela está longe, bem longe de ser a imagem completa. Somos um pouco como um colibri, muitas vezes focados no teto, sem nem perceber a imensidão que existe lá fora. Mas aqui vem a parte mais fascinante da crônica. E se essa nossa visão limitada, essa nossa caverna, não for só uma prisão? E se ela for também uma necessidade? Vamos pensar um pouco nisso. Se a gente tivesse acesso direto à verdade absoluta, o que aconteceria? A busca pelo conhecimento simplesmente perderia o sentido.
Não ia ter necessidade de mito, de filosofia ou de ciência, porque tudo isso são tentativas de entender uma realidade que não se revela por completo para nós. Essa citação icônica de Shakespeare resume tudo perfeitamente. A incerteza, a dúvida, a busca por um significado, tudo isso nasce da nossa percepção limitada. A pergunta ser ou não ser só existe porque não temos a resposta absoluta. As nossas maiores obras de arte e de pensamento são, na verdade, fruto do nosso tempo aqui, nas sombras. E assim, a crônica do pequeno colibri aventureiro nos deixa com essa pergunta poderosa. A história dele se torna um espelho da nossa própria condição. Quais são os tetos, as barreiras que nós mesmos impomos e que limitam a nossa visão? E talvez mais importante, onde é que estão os fios de luz que podem nos guiar para fora da nossa própria cozinha?